Vamos lá, David. Esse vídeo é só para você mesmo. Bom, não é só para você, serve para todo mundo que não acredita na ida do homem à lua, mas principalmente estou fazendo o vídeo para você, porque eu sei que você realmente tem preguiça de clicar nos links para ver as reportagens, né, as evidências de tudo que mostra que o homem esteve na lua, e não foi uma vez só, foram 6 vezes. 6 não, 7 vezes. 6 vezes por conta dos americanos e mais uma vez quando os russos colocaram os pés lá também. Então foram 7 vezes que um ser humano colocou os pés na lua. Embora você não acredite, existem várias evidências disso daí, né? Como a gente pode comprovar por várias coisas, né? Por várias evidências. Uma delas, talvez você não saiba, é um refletor que a missão Apollo 11 colocou no solo da Lua. Esse refletor foi colocado lá para refletir um raio laser. Não sei se você sabe, o raio laser viaja na velocidade da luz. Então, e ele não tem limites. Se você apontar um raio laser para qualquer ponto do céu, ele vai seguir direto em linha reta até encontrar um obstáculo. Se o obstáculo dele estiver em outra galáxia, ele vai até essa outra galáxia. Vai viajando na velocidade da luz, quanto tempo for necessário. Então, esse refletor foi colocado na Lua, no solo da Lua, justamente para que a ciência pudesse determinar com precisão qual é a distância entre a Terra e a Lua, porque até então isso aí era feito através de sonares e ondas eletromagnéticas que não têm a mesma precisão da luz, né, do laser. Então quando a Apollo 11 esteve na Lua, em 1976, foi colocado esse refletor lá para que os cientistas daqui da Terra disparassem um feixe de laser, esse laser fosse refletido por esse refletor e voltasse à Terra. Calculando pela velocidade da luz o tempo que o laser levou para ir e voltar, eles determinaram que a distância exata entre a Terra e a Lua é de 384.683 km e 423 metros. Isso varia de acordo com alguns fatores aí, mas a distância média é essa daí, tá? Isso graças a esse refletor que foi colocado na Lua. Essa é só uma das evidências que mostram que o homem esteve na Lua. A outra evidência pode-se falar econômica, né? A questão do dinheiro. Quanto dinheiro foi gasto para levar o homem até a Lua a primeira vez? Lá em 1969. Foram 400 mil pessoas que trabalharam nisso, cara. É gente pra cacete, é quase 500 mil de pessoas trabalhando nisso daí. E não foram só americanos, gente de todas as nacionalidades. A NASA botou gente do mundo inteiro, né, trabalhando para colocar o homem na Lua. Nisso aí foram gastos 110 bilhões de dólares só nesse projeto de levar o homem para a Lua. Só para você ter uma ideia, isso foi em 1969. Agora, em 2015, né, quando foi concluída a estação espacial, que fica orbitando aqui na Terra, 400 km só de altura, de altitude. A Lua está a 384 mil quilômetros. A estação orbital fica aqui, a 400 km só de altura. Para construir essa estação orbital, que terminou em 2015, eles gastaram 150 bilhões de dólares. Em 2015, terminou o projeto, terminou a construção. Mas para levar o homem para a Lua, foram 110 bilhões em 1969. Então você vê a disparidade do gasto, né? Coloca a inflação do período aí, você vai ter uma ideia do que representam
esses 110 bilhões em 69 para os 150 bilhões agora em 2015, né? Ou seja, se 150 bilhões é muito dinheiro em 2015, 110 bilhões era uma fortuna inimaginável em 69, né? Mas você pode ainda questionar, como é que esse dinheiro todo foi liberado, né? E aí a gente fica pensando, por que o contribuinte americano ficou quieto, calado, ninguém chiou, ninguém reclamou da NASA gastar todo esse dinheiro, uma fortuna absurda, né? 110 bilhões de dólares na década de 60 era dinheiro demais, e a NASA gastou todo esse dinheiro para levar o homem para a Lua, e o contribuinte americano não reclamou, né? Isso foi só uma das evidências, a questão financeira, né? Mas aí a gente vamos para outra questão, a questão da rivalidade que existia, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em 1961, no início da década de 60, a Rússia colocou o primeiro ser humano em órbita da Terra. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a estar na órbita da Terra. Isso no início da década de 60. Foi aí que, depois de 1963, 2 anos depois, o presidente Kennedy lançou esse projeto de até o final da década, ou seja, até o final da década de 60, levar o homem à Lua, ou seja, fazer um feito maior do que a União Soviética tinha feito, né? Porque foi um recorde absoluto colocar o primeiro homem na órbita da Terra. Se os americanos só colocassem outro homem na órbita da Terra, no máximo iria igualar o feito. Eles tinham que fazer uma coisa maior. O que seria maior do que isso? Levar o homem até a Lua. E foi o que o Kennedy propôs. E conseguiu. Ele propôs isso em 1963 e a NASA conseguiu levar o homem à Lua em 69. Aí você pensa, poxa, como é que uma guerra declarada, que quase levou o mundo à extinção, em 1968, durante a crise dos mísseis de Cuba, né? Uma guerra fria, que era uma guerra declarada entre Estados Unidos e União Soviética pela supremacia do mundo. No auge de uma guerra como essa daí, os americanos dizem para o mundo, dizem assim, como você pensa, dizem para o mundo que levaram um homem para a Lua, e a União Soviética simplesmente fica calada. Eles sabem, segundo o que você pensa, eles sabem que não levaram, que o homem não foi para a Lua, que os Estados Unidos estão mentindo. Mas eles ficam calados, não falam nada, não. Tá, deixa os americanos mentir e fica por isso mesmo, o mundo vai acreditar na mentira deles. Você acha isso lógico? Aí vamos para uma outra evidência, a questão da bandeira que você perguntou, a bandeira tremulando. Então vamos explicar uma coisa. A gravidade da Lua é 6 vezes menor do que a da Terra. Se você pesa 100 quilos aqui na Terra, deduza 60% disso daí, na Lua você vai pesar 40. Então uma bandeira como aquela, um pau da bandeira com a bandeira pendurada, deve pesar algo assim, alguma coisa em torno de 1,5 kg. Deduza 60% disso daí, né? De 1,5 kg você tira 600 gramas, 900 gramas, você vai ter 600 gramas de peso dessa bandeira, com o pau da bandeira e tudo. A cena que você vê da foto de Neil Armstrong de frente para a bandeira, acontece logo depois que ele cravou a bandeira no solo da Lua e se aproxima dela. Quando ele se aproxima, o próprio movimento da inércia dele já faz com que aquele pouco ar rarefeito que existe na atmosfera da Lua movimente a bandeira. Mas como não existe gravidade,
quer dizer, a gravidade é pequena na Lua, esse movimento da bandeira, ele demoraria alguma coisa em torno de, se aqui na Terra fosse alguns segundos a bandeira se balançando, na Lua seria de várias horas. Provavelmente aquele balançar da bandeira deve ter durado várias horas, mas a foto eternizou aquele segundo, aquele instante, né? E você só vê aquele instante, mas a bandeira provavelmente deve ter tremulado durante várias horas, porque como não tem gravidade, qualquer movimento, se você conhece alguma coisa sobre a lei da inércia, você sabe que uma vez um movimento iniciado, ele só para quando houver algum outro movimento que pare aquele ali. Um exemplo, aqui na Terra, se você jogar uma pedra na terra ou na água, ela vai quicar, vai quicar, vai quicar, ela vai diminuir. Por quê? Porque ela vai ter atrito ou com o ar, ou com a terra, ou com a água, até que a força que levou aquele movimento se extingua e a pedra vai parar. No espaço é diferente, onde não tem gravidade é diferente. Se você jogar uma coisa, uma pedra no espaço, por exemplo, Neil Armstrong estava no solo da Lua. Se ele pegasse uma pedra da Lua e jogasse no espaço, ela ia rodar todo o sistema solar. Ia estar rodando até hoje. Por quê? No espaço existe inércia. Uma vez o movimento iniciado, ele só é parado se houver um movimento contrário. Alguma coisa que pare aquele movimento. O que é esse movimento contrário? Alguma coisa com a qual aquilo se choque. A pedra foi em direção ao espaço, em determinado momento ela se chocou com alguma coisa, vai parar o movimento. Ou a inércia, que só acontece aqui na Terra. O atrito, enquanto a pedra estiver em atrito com o ar, ou com a terra, ou com a água, em algum momento vai acabar aquela força do movimento, a chamada força cinética. Só que no espaço não existe nem força cinética, não existe atrito, não existe ar, não existe nada. Então o movimento que foi iniciado uma vez vai continuar por toda a eternidade. Por que você acha que os cometas viajam no espaço diretamente a vida inteira, rodando, rodando, rodando e não param nunca? Porque em algum momento da eternidade, o movimento desse cometa foi iniciado. Como ele viaja no universo, no espaço, sem atrito, o movimento foi iniciado e não vai parar nunca mais, até que alguma coisa aconteça para parar esse movimento. Aquele cometa se choque com alguma coisa, entre na atmosfera de algum planeta, alguma coisa assim. Mas enquanto ele estiver no vácuo absoluto, não tem inércia, não tem como parar esse movimento. A mesma coisa aconteceu com a bandeira. O movimento de Neil Armstrong de cravar a bandeira no chão fez com que ela se movimentasse. E aquele movimento continuou durante várias horas. Por quê? Simplesmente porque não tinha nada que parasse aquele movimento. Não é como aqui na Terra. A força da gravidade iria puxar a bandeira para baixo. Na Lua, como a gravidade é 6 vezes menor, não tem força para puxar a bandeira para baixo, ela continuou tremulando. Entendeu? Essa é só uma das muitas evidências, né? Aí tem várias outras, como a questão da pegada do homem na Lua, está lá até hoje. Se você tiver um super telescópio, né, acredito que talvez você não tenha, porque isso é caro demais. Eu que tenho um sonho de ter um super telescópio, não tenho, nem penso em tentar comprar um desse daí, porque é alguma coisa mais cara do que uma casa, entendeu? Mas é um sonho, né? Mas se um dia você tiver acesso a um super telescópio, ou algum observatório aí na sua cidade, ou próximo disso daí, né, você pode pedir a qualquer operador do super telescópio para apontar o telescópio para a Lua, e eles têm as coordenadas, né? Existem coordenadas exatas que te mostram exatamente aonde o homem pousou na Lua pela primeira vez. Mar da Tranquilidade foi onde Neil Armstrong pousou. Então, se você pedir aí, você vai ver todos esses objetos lunares que estão lá, inclusive o rover que os americanos colocaram lá no chão da Lua, né? Tudo isso daí está lá, foi levado e nunca mais foi tirado, continua lá e vai continuar lá pela eternidade toda até Deus resolver destruir, entendeu? Então todas essas evidências existem e estão ao nosso alcance, né? Qualquer hora dessa eu vou colocar um link aí de um site onde você pode acessar um super telescópio para você mesmo ver em casa.